Fomos também a São Paulo, saber como funciona o Colab, uma rede social para a cidadania, que liga as reclamações da população com o poder público, a fim de buscar soluções. E conhecemos também o Sai Pra Lá, uma plataforma digital onde mulheres podem alertar umas às outras sobre locais onde assédios estão ocorrendo. Ficou curioso? Então descubra como o colaborativismo digital vai mudar a forma de viver em sociedade. Hoje, vamos conhecer melhor essas iniciativas que têm a cara do futuro. Ao longo desta série, nós estamos vendo como a tecnologia está revolucionando o nosso presente e transformando o nosso futuro. Conferimos projetos de áreas que, em comum, buscam um amanhã melhor. O colaborativismo digital também tem esse objetivo. Para isso, ele busca um futuro mais participativo, onde todos tenham acesso ao conhecimento e possam interagir nesse mundão tão conectado. Seja através de redes sociais ou outras plataformas digitais, a ideia é que as pessoas possam trocar informações, culturas, sabedorias, independente de quanto dinheiro elas possuem. O dinheiro, apesar de ele é um meio de troca e de facilitar as trocas entre pessoas, enfim, criar um valor comum, mas ele é baseado em escassez, né? Então, muitas vezes, em momentos como a gente vive hoje, onde você tem uma crise e a moeda é escassa, você acaba perdendo recursos que antes estavam dentro do sistema, mas esses recursos eles ainda existem, você só não tem o papel para trocar esses recursos. Então, como que a gente traz isso através de uma moeda material ou moedas alternativas, trazendo igualdade de oportunidades e pessoas que têm sim coisas a trocar, só não têm o papel para fazer elas trocarem. Tudo isso são discussões que precisam de liberdade para acontecer, tanto da liberdade de eu te mostrar o que eu estou fazendo, a ideia que eu estou tendo, quanto da gente construir coisas juntos de forma livre. Então, é um jeito diferente de se pensar na sociedade, um jeito diferente de você pensar em qualquer tipo de coisa que você possa construir. Sim, a gente está numa era que é a era do compartilhamento. E esse compartilhamento, como dizer, não é que ele tem que ser regrado, ele tem que se valer de um processo de inteligência distribuída. A nossa mente humana, ela sempre foi algo que se conecta com outras mentes. Eu não consigo me isolar do mundo. Quando nós nascemos em um mundo em andamento. Eu nasci em um mundo com uma cultura, em um estado, em uma cidade com uma cultura específica, numa família com certas perspectivas religiosas, de gênero, né, etc, etc. Então hoje nós não temos como nos isolar dessa comunicação em rede. Nós estamos permanentemente em comunicação e todos interligados. Então, hoje em dia a internet e o celular ajudou muito a gente a ter essa conexão com todo mundo e ajudar todo mundo de jeito fácil e simples. A gente acredita muito no empoderamento do indivíduo. E a tecnologia, ela acaba trazendo mais claramente ainda esse empoderamento. Então, nunca na sociedade como hoje, as pessoas têm tanto poder de mudança acessando a tecnologia. Você tem algum talento especial? Pense bem. Você pode ter aquele gingado que tanta gente gostaria de ter. Pode bordar maravilhosamente bem ou consertar um carro como ninguém. Que tal usar esse talento como moeda de troca para aprender algo que você precisa, mas não tem dinheiro para pagar uma aula particular? Fomos a São Paulo para conhecer a rede colaborativa Believe, onde a troca de conhecimento se torna realidade. O Believe é uma rede colaborativa de troca de tempo, onde as pessoas podem utilizar os seus talentos e os seus conhecimentos, tempo livre, para viver novas experiências usando o tempo como moeda. Então, por exemplo, você passa 1 hora me ensinando espanhol, aí você recebe um crédito de 1 hora e pode trocar esse crédito por qualquer atividade disponível na rede, como alguém para consertar o seu computador, ou te ajudar com física quântica, enfim, qualquer experiência que esteja disponível na plataforma. O site é a grande ferramenta que faz tudo isso acontecer. Com a possibilidade de interação, as pessoas têm acesso a conhecimentos que antes não tinham.
A primeira troca mais oferecida no Believe é conversação em inglês, a segunda é aulas de violão. Sou usuário do Believe faz uns 6 meses. Olha, eu achei pelo Google, eu estava pesquisando e eu caí nesse site, que era o Believe, né? Eu aprendi o que era economia colaborativa. Eu ofereci aulas de inglês e eu vi que tinha um monte de coisa que me interessava. Por exemplo, ensinava a andar de bicicleta, ensinava a jogar tênis. E foi aí que eu comecei a realizar as trocas. E hoje eu sou uma verdadeira entusiasta. Eu convido as pessoas para participar, eu falo bem nos meus ciclos de amizade. A oportunidade de poder dividir aquilo que você sabe faz com que você se sinta mais colaborativo dentro da sociedade. Os especialistas chamam isso de construção coletiva do conhecimento. Costumo dizer que a ideia nasceu de alguns documentários que eu assisti, um deles em especial sobre economias alternativas e como que a nossa relação com o dinheiro ela pode ser mais saudável do que ela é hoje. Eu vejo isso como revolucionário no sentido de aproximar pessoas. Tem uma garota que a gente trocou uma competência em inglês, né? Ela me forneceu aulas de preparação para o IELTS, que é um exame internacional. E acabamos nos falando tanto no Skype que a gente conheceu a família, a vida da pessoa, marcou para se encontrar depois. Eu acabei de voltar do Canadá, trouxe uma lembrancinha para ela. Então, eu acho que além, né, de toda essa parte bacana, você consegue conhecer pessoas interessantes. Eu comecei o Believe no interior do Paraná com menos de R$1.000 na minha conta. Sem a internet eu nunca poderia fazer isso. Então a internet tem essa capacidade de empoderar. Essa capacidade que você tem um algoritmo que, numa pesquisa, ela organiza todo mundo, que está perto da sua casa, que, enfim, está com aquela experiência para oferecer. Isso faz com que, de alguma forma, a troca se torne muito mais fácil. O que é mais importante no Believe é ele perguntar para cada usuário dele o que você pode oferecer. Então, desde o bolo de cenoura da sua tia até usuários super profissionais que dão 1 hora de advogado, psicóloga. Você tem, enfim, um range muito legal, porque como a gente democratiza no sentido de um time money é igual para todo mundo, é igual a 1 hora, então você vê muita coisa legal. Eu acho que isso é uma visão futurista e sustentável, né? Então, eu acho que o futuro saudável para a humanidade seria que todo mundo conseguisse, de alguma maneira, trocar suas competências, trocar aquilo que tem legal para oferecer, descartando a ideia do papel. Isso atrelado ao valor da internet e como que a gente pode usar a internet, trazer um banco de tempo para o ambiente online e permitir com que pessoas do mundo todo possam trocar experiências e, enfim, usar os seus talentos. Entendeu como funciona a tal economia colaborativa? Você já está fazendo planos do que você quer aprender e o que você pode ensinar, não é mesmo? Mas segura aí essas ideias porque no próximo bloco da Cara do Futuro tem muito mais. Já já voltamos. Estamos de volta com a Cara do Futuro. Que o mundo digital faz com que a gente se sinta mais próximo de pessoas que estão longe, isso aí ninguém tem dúvida, né? Mas será que conseguimos nos aproximar do poder público? Fomos para São Paulo conhecer o Colab, uma rede social que liga o cidadão comum aos governantes. O Colab dá voz para as pessoas, fazendo com que seus pedidos e reclamações cheguem efetivamente aos representantes da sociedade. O Colab é uma rede social para a cidadania que faz a ponte entre as pessoas e os governos. A gente tem uma rede social onde o cidadão, por um lado, publica coisas da cidade e, pelo outro lado, a gente tem o poder público atendendo e tendo um relacionamento muito mais próximo. A gente quer aí aproximar bastante cidadão e poder público, coisa que a gente tem tido aí um resultado muito bom nos últimos 3 anos, desde o lançamento. Tanto eu quanto os outros sócios, a gente já tinha relação com pessoas do poder público de alguma forma. A gente tinha trabalhado com marketing digital antigamente e trabalhou em campanhas eleitorais e tal. E aí a gente começou a discutir como é que a gente faria
um sistema para envolver mais as pessoas nas tomadas de decisão, na participação e na vivência da cidade, até que a gente chegou na conclusão que a gente precisaria fazer uma solução que fosse aberta e transparente, que fosse de fato a rede social. Quando a gente coloca no Colab, a gente coloca de uma forma estruturada, onde o setor público pode atender demandas, pode se comunicar e aí estreitar um relacionamento de uma forma mais legal. O contato entre o povo e o governo também ganha agilidade, com a possibilidade da comunicação direta e com menos burocracia. Hoje nós temos mais de 100 prefeituras no Brasil dentro do Colab. Claro que demorou até a primeira entrar. Entre o lançamento do Colab e a primeira prefeitura a entrar, que foi Curitiba, demorou quase um ano. Por incrível que pareça, a gente foge muito da polarização política que existe hoje. A gente trata dentro do Colab coisas reais, concretas e que podem, de fato, ter uma ação tomada. Com certeza, a questão da mobilidade, né? Estacionamento irregular, a demanda mais publicada a nível nacional. Então a gente chega a ter quase 40% em algumas cidades das demandas publicadas são de estacionamento irregular. E também acompanhado por buraco em via, a questão de infraestrutura também é muito preocupante, tem muitos buracos nas ruas, enfim, a dificuldade que as prefeituras têm de conseguir resolver as questões de infraestrutura. E pelo outro lado, a gente tem muito uma vontade de participação social. Então, não só a participação de abrir para os cidadãos poderem publicar e iniciarem esse debate, essa solicitação de demandas, pelo outro lado, o governo também, a gente quer que ele tome decisões com base no cidadão. Então, ele vai lá perguntar numa consulta pública digital, dentro de um aplicativo, o que é que as pessoas querem. As pessoas tomam decisão e isso chega para a gestão de uma forma bem estruturada. O Colab, como ferramenta, ajuda a trazer essa ideia de que a cidade é sua. Então, a gente nunca fala que a população está cobrando da prefeitura. É uma colaboração, ela está ajudando a mapear onde tem um problema. Não está dizendo, vai lá e resolve. Tanto é que uma das coisas que a gente está trazendo para o Colab cada dia é dar a ferramenta para a própria população conseguir melhorar a cidade. A cultura política, não só do Brasil, mas da América Latina como um todo, é uma cultura política muito adolescente ainda. Então, as pessoas reclamam de tudo do governo e, ao mesmo tempo, querem que o governo dê tudo. Não existe esse relacionamento no qual eu, que sou um cidadão comum, e você que está no governo, nós somos iguais e você é um par meu que está, por acaso, no momento, tendo a responsabilidade de tomar conta do dinheiro público, do dinheiro dos impostos que nós pagamos e eu te cobro de igual para igual e eu não quero que você me dê tudo. Eu faço a minha parte, você faz a sua. Então não existe essa cultura, é uma cultura de uma imaturidade muito grande e surge daí toda essa diferença. Porque o cara que está lá, ele não se sente cobrado e ele faz o que ele quer, basicamente. Então acho que essas ferramentas estão cada dia ajudando um pouquinho mais as pessoas terem essa noção que começa em você, depende de você. Então isso daí está ajudando. Vai demorar, eu acho que é um trabalho de formiguinha, mas tá caminhando para criar uma noção maior de cidadania dentro do brasileiro. Hoje os sócios viajam o mundo apresentando o modelo que criaram aqui em solo brasileiro. A cidade é um organismo vivo que é feito pelas pessoas para as pessoas. À medida que isso vai acontecendo, as pessoas vão entendendo o poder que elas têm de influenciar, de participar das tomadas de decisão. Então, acho que as redes sociais aproximaram muito as pessoas e aí, com isso, teve que aproximar os políticos e aproximar quem está na gestão, quem está no comando. E aí, cara, aí o negócio começa a acontecer de verdade. Que projeto legal, né? É bom saber que estamos participando, sendo ouvidos e principalmente mudando as nossas cidades. Eu tenho certeza que vocês também vão se interessar pelo Social Good Brasil. É uma organização que apoia milhares de pessoas e instituições a utilizarem novas mídias para encontrarem melhores soluções para a sociedade. O Social Good Brasil, desde o começo, ele nasceu a partir do desejo de várias pessoas e organizações, né? Então, ele começa bem colaborativo. Nosso grande objetivo é inspirar, conectar e apoiar indivíduos e organizações a usarem o poder da tecnologia e do comportamento inovador para contribuir com a solução de problemas da sociedade. O Social Good Brasil dá aquele empurrãozinho que todo mundo precisa para desenvolver seus projetos.
tudo com o apoio do mundo digital. E aí, para isso, a gente atua nesses pilares de inspiração, conexão e apoio. E dentro dessa linha, nós atuamos com alguns programas. O primeiro deles, que a gente lançou logo em 2012, quando a gente começou nossas atividades, é o Seminário Internacional Social Good Brasil, que até hoje já reuniu mais de 33 mil pessoas ao vivo na internet, que ele é todo transmitido em inglês e português, e quase 4 mil pessoas no teatro. Então ele acaba sendo um grande festival e um container de pessoas que estão pensando em inovação social no Brasil e no mundo. A outra frente de atuação é o Social Good Brasil Lab. É um laboratório de 4 meses para empreendedores e inovadores sociais de qualquer parte do Brasil. Um laboratório que a gente atua muito forte com comportamento inovador. A terceira iniciativa que a gente atua é a nossa plataforma. Então, é uma presença digital trazendo notícias diárias sobre organizações e pessoas usando tecnologia para impacto social. Não é só tecnologia, é comportamento inovador, é uma nova mentalidade, uma nova forma de fazer as coisas, é até uma nova forma de usar tecnologia. Para o futuro, eu vejo uma economia muito mais colaborativa, muito mais negócios, todos os negócios ligados a impacto social. Não vejo uma empresa que não pense em impacto social. E eu vejo modelos de gestão pública e de governo também bem diferentes, que, na verdade, não é só uma inovação dentro do governo, mas é uma abertura para que o cidadão ele se sinta mais empoderado do que é público e que ele participa de forma mais efetiva, cumprindo o seu papel junto com o setor público. Então, o setor público mais eficiente, mas também uma abertura e uma relação com o cidadão. Isso também muda a nossa lógica do que é público. Como vocês podem ver, a interação e a colaboração digital andam lado a lado na hora de pensar o amanhã. Nós temos mais um bloco com um projeto que ajuda na segurança de muitas mulheres por aí. Fique ligado que já já voltamos com a cara do futuro. E estamos de volta com a cara do futuro. Dizem que a necessidade é a mãe das invenções, seja para criar algo que não existe ou para garantir que um momento ruim não se repita. E foi assim que o Sai Pra Lá nasceu. Conheçam agora a plataforma digital desenvolvida em São Paulo. Eu fui assediada por um cara muito mais velho que eu. E aí eu fui pra casa e eu fiquei pensando nesse assédio. Eu pensei, isso é tão recorrente. E a gente nunca fala nada, a gente nunca reclama. E eu tive ideia. Por que eu não crio uma plataforma digital onde as pessoas possam ter segurança e a vontade de poder colocar lá que foram assediadas pra poder ajudar outras mulheres e pra gente saber também onde que estão acontecendo os assédios. A ferramenta online ajuda mulheres a evitarem aquelas surpresas infelizes que elas ainda encontram no caminho. O aplicativo, ele pega os assédios. São 4 tipos. É o físico, verbal, outros e sonoros. Então é isso. Então quando a mulher é assediada, ela coloca lá, fui assediada, coloca o tipo de assédio e coloca o endereço. E aí o aplicativo fica com um mapa cheio de pinzinho, assim, demarcando os lugares que foram e tiveram assédio. O Sai Pra Lá também pensa em conscientizar os homens de que eles não têm direito de constranger uma mulher. Não importa se é apenas uma cantada ou um simples fio-fio. É assédio. É uma ideia muito primária, muito básica, que todo homem deveria saber que assediar é errado, mas o homem não sabe disso. Então tem todo esse trabalho de, além do aplicativo, ensinar para as mulheres não deixarem ser assediadas e ensinar para os homens que isso é uma besteira. Então tem todo esse trabalho. No aplicativo, hoje em dia, a gente tem mais ou menos 1.000 assédios por dia. Muitas vezes elas me mandam e contam as histórias do que aconteceu. Então falam, pela 15ª vez, o cara me assediou. Então, além do aplicativo, a gente tem esse contato direto com as meninas que são assediadas e que contam as histórias pra gente. A mídia está empoderando a mulher, ou seja, ela vê frequentemente agora, hoje em dia, nas mídias, que ela é sim empoderada, que ela é bonita e que não é errado ela andar com shorts curto e que não é errado ela andar do jeito que ela quiser, se é sexual, não é, ela que decide isso. Então a mídia tá tendo um poder muito grande para empoderar a mulher, para ela poder
pensar e falar assim, não, o cara me assediando tá errado, eu estou certa e eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que ter voz, porque se eu ficar quieta, nada vai mudar, não vai mudar para as minhas filhas, não vai mudar para minha mãe, não vai mudar para as minhas netas. Então, tem todo esse trabalho de empoderamento feminino para poder dar voz às mulheres. Com tantas tecnologias inovadoras, é tão triste pensar que tantas mulheres ainda sofrem esse tipo de abuso. Mas é ótimo quando a gente percebe que elas mesmas estão se organizando para impedir esse tipo de situação. Parabéns, mulheres. E homens que fazem esse tipo de coisa... Que coisa feia, hein? Então, acho que pro futuro, a gente vai ter uma grande revolução das minorias, que elas vão falar, chega, não aguentamos mais, a gente quer nossos direitos. Então, eu sei que o que acontece comigo é errado, porque eu vejo na internet que acontece com milhares de outras mulheres e que não acontece com os homens. Então, você tem essa relação de acontece comigo, acontece com ela, e por que ninguém tá fazendo nada em relação a isso? Então, tem esse empoderamento das minorias que elas conversam umas com as outras. Criam coletivos, criam grupos no Facebook, criam grupos no celular, criam grupos em todos os lugares e elas se empoderam. E elas vão conversando uma com a outra e ajudando elas a crescerem na sociedade. Bem, acho que a grande lição que aprendemos com os cases que conhecemos hoje é que o colaborativismo digital veio para ficar e facilitar muito a nossa vida. E como será o futuro dessa área? A gente está discutindo sobre economia colaborativa e sobre cidades colaborativas. Já é um marco que não aconteceria de nenhuma outra forma sem a internet. Então, daqui a 50 anos, a 60 anos, falar sobre isso vai ser natural e nem vai ser um paradigma, porque vai ser algo que já está acontecendo. Hoje isso já acontece. A gente está vendo muito essa disputa pelo like e esquecendo que a grande dádiva da internet é o link, né? Ou seja, é a capacidade de articulação entre as coisas. E isso hoje em dia passa pelos processos de tagueamento. Então, acho que antigamente as pessoas não eram tão conectadas com essa luta das minorias, porque as pessoas não podiam se comunicar. Por exemplo, uma mulher de um canto não podia falar com a da outra e expressar o que acontece. Então, a gente nunca conseguia saber realmente o que acontece com uma mulher num canto e no outro. Agora, com a internet, a gente sabe sim o que acontece com uma mulher, a gente sabe sim o que acontece com uma mulher negra, a gente sabe sim o que acontece com uma mulher negra e lésbica, porque ela consegue falar com outras pessoas, ela consegue ter a realidade de outras pessoas e ver, calma, o que acontece comigo não é normal. Então, a mídia tem isso, a tecnologia tem isso. Pode começar por uma mudança pequena, a gente chama de micro-revolução, porque elas são fundamentais e as várias micro-revoluções fazem diferença, né? E pode ser uma grande mudança também, porque a tecnologia, a internet, permite que a pessoa ela consiga acessar a informação que ela nunca acessou antes, acessar pessoas que ela nunca também acessou antes. Então, isso torna as pessoas também exponenciais, no sentido de que elas podem fazer a diferença. Hoje, uma das prerrogativas fundamentais para se pensar uma sociedade do conhecimento é um processo de letramento digital. Mas quando eu falo um letramento digital, é entender que os conteúdos que nós vemos, eles têm várias camadas. Você engajar pessoas socialmente, você ajudar pessoas a pensarem de uma forma diferente, isso é ser ativista social. Então é você conseguir compartilhar coisas que a grande mídia, por exemplo, não te compartilha. É você ter a consciência de que você está aprendendo uma coisa diferente do que estão ensinando e você ajudar pessoas a mudarem isso. Isso é ser hacker, por exemplo. Isso é você mudar paradigmas, isso é você ensinar pessoas na forma que você acha possível, mostrar para as pessoas que dá para sair da caixinha e que não é tão difícil assim. Então é isso, pessoal. O nosso episódio de hoje acabou. Eu espero que vocês tenham mudado um pouquinho a forma de ver e interagir com o mundo. Até a próxima!